A opinião dos nossos jornalistas e convidados não refletem necessariamente a opinião da Rede Mundial. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Pontualmente, 10 horas mais 1 minuto aqui em São Paulo. Nós estamos ao vivo com mais um programa Na Sua Opinião. E, como sempre, um tema polêmico. O tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essa decisão que foi tomada pelo STF de concordar com a decisão de alguns juízes de primeira instância e dos tribunais também, de segunda instância, para poder reter ou não renovar o passaporte e a carteira nacional de habilitação para quem tem dívidas pendentes na justiça. É lógico que cada caso é um caso, daqui a pouquinho os nossos convidados são especialistas na área e vão explicar um pouco melhor para você como funciona essa decisão. Não é uma decisão restritiva só ao passaporte ou só à carteira nacional de habilitação, mas também se aplica a ela. É lógico que isso gerou uma polêmica muito grande, uma revolta muito grande, principalmente por aquelas pessoas que dependem da carteira nacional de habilitação, ou que trabalham como Uber, ou taxistas, ou motoristas profissionais que dependem no dia a dia deles da carteira nacional de habilitação para a sua atividade profissional, naquela área de motorista. Então, isso gerou uma polêmica muito grande e também para aquelas pessoas que têm parentes ou têm família no exterior, que vão visitar ou que às vezes até vão a trabalho para o exterior e não vão ter mais o passaporte ou ter o passaporte retido ou não será mais renovado. Mas daqui a pouquinho a gente vai dar mais detalhes sobre tudo isso, nós temos a nossa matéria-tema, você vai poder já votar, já deixar a sua opinião também, e é isso que eu quero pedir agora para você. Vou passar a pergunta e você já pode ir dando a sua opinião, o seu voto. A pergunta de hoje é a seguinte: você concorda com a decisão de não renovar ou reter o passaporte e a CNH por dívidas na justiça? Você concorda com isso ou não? Você acha que a justiça agiu certo ao tomar essa decisão de poder reter ou não renovar o passaporte e a carteira nacional de habilitação para quem tem dívidas pendentes, aquela, no português mais claro, né? Para quem deve e não paga. A pessoa já está devendo, já foi para a justiça, já teve a oportunidade de se defender, já foi condenada, mesmo assim ela não está pagando. Você acha que essa decisão de reter o passaporte e a carteira nacional, a famosa carta, né? Carteira Nacional de Habilitação dessas pessoas, está certa ou não? Você pode deixar a sua opinião através do nosso Instagram, programa Na Sua Opinião, já pode começar a votar. E se você também quiser deixar seu comentário um pouco mais extenso, você pode fazer através do nosso canal no YouTube, que também está aí na tela, programa Na Sua Opinião. Lembrando sempre a você que nesse canal no YouTube, você pode tanto assistir ao vivo e lá também você tem acesso a todos os programas já veiculados. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, acesse o canal do YouTube e acompanhe toda a programação do programa Na Sua Opinião no canal do YouTube. Então já vá votando. A pergunta de hoje, eu vou repetir, você pode votar através do Instagram. Você concorda com a decisão de não renovar ou reter o passaporte e a carteira nacional de habilitação, a famosa carta de quem tem dívida na justiça? Sim ou não? Pode votar, sempre o mais importante é a sua opinião. E já dando meu boa noite a Rivânia. Boa noite, Rivânia, tudo bem? Prazer em novamente estar aqui com você. O prazer é meu, doutor Denis, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha agora mais uma vez na nossa quarta-feira tão especial, às 10 da noite, aqui no programa Na Sua Opinião, para dividirmos, compartilharmos tanta informação e tanto conhecimento durante essa uma hora. Eu só quero reforçar aqui o convite do doutor Denis para você participar. Entre em contato com a gente, deixe a sua mensagem, o meu celular já está aqui, ó, pertinho de mim,
para ler a sua opinião. Mas antes, enquanto você se prepara aí, eu quero te apresentar os nossos convidados. Como sempre, Dr. Denis, estou muito bem acompanhada aqui com pessoas que dominam o assunto, que entendem, que vão compartilhar a sabedoria e esclarecer muitas das nossas dúvidas também nesta noite. Perto de mim, Luiz Delori. Ele é doutor e mestre em Direito Processual pela USP, mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, professor de Direito Processual do Mackenzie, IBMEC e da Escola Paulista de Direito, ex-assessor de ministro do STJ, advogado da Caixa Econômica Federal, consultor jurídico, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e do Centro de Estudos Avançados de Processo. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer grande estar aqui debatendo, ouvindo, discutindo e ajudando a você dar a sua opinião. Muito obrigado, doutor Denis, pelo convite. É isso mesmo, é ao lado do Luiz, mais um convidado que vai conversar com a gente nessa noite. É o Ramon Velasquez. Ramon, boa noite. Ele é ex-prefeito de Rio Grande da Serra, atualmente secretário de Relações Institucionais do município, professor de História e Geografia. Boa noite, Ramon. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Rivânia. Obrigado, doutor Denis. Prazer estar aqui do lado do doutor Delori. Quero deixar já um abraço aí a todos os internautas e também os nossos telespectadores. Estou à disposição. É isso mesmo. Temos também, doutor Denis, pessoas que vão participar online com a gente. Eu já quero apresentar também o nosso convidado online, Zumar Duarte. Já está com a gente, ele é advogado, consultor jurídico, especialista em direito civil e direito processual, professor da Unixul e de diversos cursos de pós-graduação. É um professor convidado permanente da Escola Superior de Advocacia da OAB de Santa Catarina, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Associação Brasileira de Direito Processual, Instituto dos Advogados Brasileiros e do Instituto dos Advogados de São Paulo. Autor de diversos livros, artigos e pareceres com ênfase em direito processual civil. Muito boa noite, Zumar, seja bem-vindo. Boa noite para todos. Primeiro, gostaria de agradecer sinceramente o convite, agradecer ao Denis e principalmente aos companheiros dessa discussão de uma temática tão importante na vida das pessoas. Fico à disposição para que a gente possa eventualmente esclarecer essa decisão e os impactos dela na dinâmica e na vida das pessoas em sentido geral. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos por estar aqui com a gente e queremos que você que está em casa nos acompanhando esteja também, participe, entre em contato. Doutor Denis, eu tenho certeza que hoje muitas dúvidas serão esclarecidas. Isso eu tenho certeza, porque muita gente tem uma interpretação equivocada do que está acontecendo. E a nossa função aqui não é induzir você a uma resposta ou a outra, a um posicionamento ou outro. A nossa intenção aqui é levar os fatos, a realidade e as opiniões de especialistas na área para você poder decidir após escutar opiniões tão abalizadas como as dos nossos convidados de hoje. Mas antes de passar para os convidados, até para a gente entender um pouquinho melhor e já dar início aí ao nosso debate, nós vamos rodar a matéria-tema e na sequência a gente já volta com a opinião dos nossos convidados aqui. Pode rodar, por favor. O Supremo Tribunal Federal confirmou que juízes podem determinar a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte para assegurar o cumprimento de ordens judiciais e quitação de dívidas. A maioria do plenário da Corte acompanhou o voto do ministro Luiz Fux, relator da ação. A proposta foi feita pelo Partido dos Trabalhadores e questiona o artigo número 139 do Código de Processo Civil, o CPC, que trata do descumprimento dessas determinações. O artigo do CPC ainda prevê a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em licitação pública. Licitação nada mais é que o conjunto de procedimentos administrativos para as compras ou serviços contratados pelos governos federal, estadual ou municipal. A legenda argumentou que as medidas coercitivas previstas no dispositivo representam um retrocesso social e deveriam ser rechaçadas. Por isso, pediam que a norma fosse impugnada.
No entanto, Fux discordou da argumentação e votou para barrar o pedido. Para o ministro, a norma é válida para que a Justiça faça valer as determinações das sentenças, desde que não viole os direitos fundamentais e siga os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. O ministro Edson Fachin apresentou uma divergência e ressaltou que essas medidas de restrição de liberdade não deveriam ser aplicadas para os devedores que têm dívidas pendentes. Ao impugnar a ação, o STF confirmou que essas medidas são constitucionais. E na sua opinião, essas medidas são constitucionais? Bom, eu creio que pelo menos a gente já deu, né, uma explicação inicial e você já pode votar através do Instagram. Vou repetir a pergunta. Você concorda com a decisão de não renovar ou reter o passaporte e a CNH para quem está devendo na Justiça, para quem já tem uma condenação na Justiça e não pagou? Você concorda com isso? Sim ou não? Eu queria já passar ao doutor Luiz, já falando que hoje eu tive o prazer já de tomar uma aula de direito aqui no nosso café antes. Doutor Luiz aqui, um excelente profissional, competente, reconhecido. A gente conversava sobre o assunto e ele me explanou até alguns detalhes, mais assim da área técnica, que a gente vai procurar não entrar muito no juridiquês aqui, né? Mas alguns detalhes importantíssimos para os esclarecimentos que a gente vai prestar agora. Doutor Luiz, como funciona essa retenção, essa não renovação? Ou melhor dizendo, como funciona a determinação judicial para se reter ou não renovar esses documentos? Doutor Denis, a sua pergunta vai no ponto central. E mais uma vez, parabéns ao programa por trazer esse debate tão importante e que muita gente acaba não entendendo corretamente. Alguém que não sabe de nada e da noite para o dia vai ter a sua carteira retida? Não, não é assim. A gente sabe que, infelizmente, a justiça demora. Mas o ponto dessa decisão do Supremo, de maneira resumida, é o seguinte: se alguém deve em um processo judicial em que já discutiu o valor, quanto que deve, se o valor e a dívida são realmente devidos, se já se discutiu se a correção da dívida está certa ou errada. Quando o juiz chega e fala, num caso concreto, o valor da dívida é X, e quem tem a receber, o credor, começa a tentar encontrar os bens do devedor, não acha nada no imposto de renda, não acha nada nas contas bancárias, mas esse devedor dá sinais de que tem patrimônio. Por exemplo, pelas redes sociais, que estamos aqui debatendo, seja no YouTube, seja no Instagram, seja para quem nos vê na TV. Muitas vezes tem devedor que no processo judicial, por seu advogado, fala: juiz, eu não tenho nada. E aí o credor abre a rede social e vê viagens, vê restaurantes caros, vê um belo de um carro, e aí a gente fica numa situação, mas espera aí, se ele consegue viajar, se ele consegue andar de carro, se ele consegue fazer um monte de coisa, por que que ele não paga? Para estas situações, doutor Denis, é que veio essa previsão da nossa lei. Vamos pegar esse devedor que está escondendo o patrimônio, que está escondendo o seu dinheiro, e vamos fazer com que, de alguma maneira, para ser aqui didático, puxão de orelha, devedor. Como é que você consegue ficar viajando sempre para o exterior? Como é que você consegue ficar andando de carro e você não consegue pagar uma dívida? Para essas situações é que foi criado o dispositivo que recentemente o Supremo disse que é constitucional a gente fazer esse tipo de situação. Então, sinais exteriores de riqueza, né, como se fala? Perfeito. E também, aqui acho que já ficou claro esse primeiro aspecto. Vou passar para o Ramon daqui a pouquinho a opinião dele também, mas já ficou claro. Você não vai ser pego de surpresa sem saber, mas eu nem sabia que eu estava devendo. Mas eu nem sabia que eu tinha um processo e de repente tiraram meu passaporte ou tiraram a minha CNH. Não,
Isso é em decorrência de um processo de conhecimento que depois de algumas fases, recursos, etc., aí pode acontecer isso com você. Mas não é assim que primeiro vão tirar o seu passaporte, o seu CNH, para depois discutir se você deve ou não. É exatamente ao contrário. Ramon, a sua opinião sobre o assunto e qual o reflexo na sociedade, que eu acho isso muito importante, porque existem casos e casos, né? Sim. Existe o devedor rico, existe o banco, o credor rico, né? E existe também o devedor humilde, que é a maioria dos casos. Qual o reflexo na sociedade? Denis, primeiro, eu não teria ousadia aqui de debater com o doutor Delori, mas eu parto sempre do princípio da defesa do Estado democrático de direito constitucional do ir e vir. Então, por princípio, eu seria contra essa lei. Mas até conversando ali fora, no bastidor com o doutor Delori, ele me fez chegar no seguinte ponto. Nós precisamos achar o meio termo dessa situação. Porque quando também eu considero a situação histórica do Brasil, onde a gente, desde a gênese do Brasil, do Estado brasileiro, da formação do Brasil, a gente tem vários momentos de situações de ditadura, de autoritarismo. Haja visto os momentos que nós estamos vendo aí, o aumento de feminicídio, a pobreza cada vez maior, a desigualdade. Então eu penso que essa lei ela é muito draconiana quando a gente pensa que 70 milhões de brasileiros se encontram numa situação de dívida. Quando você pega o Banco Central disputando poder com quem acabou de vencer as eleições, e é uma disputa muito objetiva, muito clara. Você tem o Banco Central querendo mandar na política econômica do país. E aí o presidente que acabou de ganhar tem dificuldade de estabelecer uma nova política para facilitar, inclusive, uma nova ordem econômica para que o pobre possa voltar a ter esperança de ter trabalho. E a gente tem uma lei dessa vigorando, eu temo muito pela perseguição dos pobres. Porque quem é que tem dívida nesse país aqui? O pobre tem dívida, mas ele quer pagar. O pobre vai para o SPC, para ele é o fim do mundo. Agora, o rico nesse país, a gente faz o estudo da Previdência, por exemplo, os maiores devedores que quase causam o fim da Previdência e deixam a gente sempre muito preocupado, e eu sou de militância social, eu vejo o desespero do pobre, mas o pobre não quer ficar devendo, o pobre quer continuar trabalhando e quer pagar a sua dívida. Tanto é que todas as vezes que tem alguma política de refinanciamento, por exemplo, de IPTU, a gente vê as filas nas cidades. Eu sou municipalista, até falava para o doutor. Então a gente precisa achar, na verdade, um meio termo. E eu espero que o Supremo decida isso, eu não sei como é que é o funcionamento disso depois, mas nós temos que achar o meio termo aí para que a gente, de fato, vá atrás de quem, de fato, tem dívidas e faz uso desse tipo de manobra, que eu diria para você de mau caratismo, inclusive, para que a gente não coloque na mesma bacia o pobre que quer ter uma vida decente, misturada com esses malfeitores. A gente usou até um exemplo lá, não sei se a gente cabe aqui usar para ilustrar, mas a gente falava do problema do Ronaldinho Gaúcho, um craque brasileiro. Aliás, craque brasileiro no Brasil, aqui no nosso país virou sinônimo de coisa muito complicada, né? E teve agora, até ontem, um caso de outro jogador. Exatamente. Marcelinho Carioca, daqui a pouco a gente tem também uma nota coberta sobre isso. E também para esclarecer, nem todo credor é rico e nem todo devedor é pobre. Exatamente. Né? Então, a gente tem que realmente... E o tipo de dívida? Eu conversava com o doutor Luiz, também com o nosso convidado. Uma coisa é uma dívida de uma pensão alimentícia, que a criança está sem dinheiro ali, a mãe está sem dinheiro, possibilidade de comprar comida para o filho. Outra coisa é a dívida que a pessoa às vezes criou com um banco, num cartão de crédito, que cobrou uma taxa de 600%, 700%, 800% ao ano. E o credor realmente é um banco que tem condição financeira de suportar tudo isso. Quer dizer, é uma questão delicada que acho que tem que ter um acompanhamento muito próximo. Mas eu queria passar agora ao doutor Zumar também para escutar a opinião dele sobre esse assunto e também acrescentar algum outro ponto que a gente não falou. Por favor, doutor, fique à vontade. Boa noite novamente. Então, eu acho que retomando o raciocínio tanto do professor Delori quanto da pessoa que me antecedeu, o que nós temos que entender é que o Supremo Tribunal Federal, de maneira nenhuma, tentou, com essa decisão, criminalizar o devedor. E é isso que nós temos que ter como perspectiva. Ou seja, a decisão não permite que aquele devedor de boa-fé,
aquela pessoa que eventualmente teve um descompasso na vida, que não consegue arcar com as obrigações, mas de boa fé, que teve problema financeiro, problema familiar, que se aplique essas medidas contra ela. O artigo 139, ele teve um destino claro. É aquele devedor que nós chamamos de devedor cafajeste, devedor rede social, devedor camarote, aquele devedor que apresenta sinais exteriores de riqueza, como o Denis salientou na sua fala, ou seja, das redes sociais, ele tem uma vida extremamente confortável, só que na hora de se buscar de fato a cobrança dos débitos dele, não se encontra patrimônio para isso. E aí o juiz fica na seguinte situação: olha, eu tenho aqui um credor, uma pessoa que tem o crédito reconhecido, e eu tenho um devedor que não apresenta uma justificativa para não pagamento, ele simplesmente diz que não tem condições para arcar, só que tudo que vem desse devedor para dentro do processo, tudo que ele demonstra para a sociedade é que ele tem recursos para fazer o pagamento e ele utiliza de mecanismos para não realizar esse pagamento. É essa a finalidade do artigo 139. E o Supremo Tribunal Federal, quando decidiu pela constitucionalidade do artigo 139, ele não estabeleceu, por assim dizer, uma carta branca para que os juízes apliquem esse dispositivo para todo e qualquer devedor, inclusive para esses devedores de boa-fé. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu, ele deve ser aplicado com proporcionalidade, considerando as situações envolvidas no caso concreto. Na minha perspectiva, o artigo 139 só vai poder se aplicar naquelas situações em que, além de não afetar direitos fundamentais, como, por exemplo, pegar a CNH de um motorista, ou seja, que impeça que ele exerça o próprio direito de trabalho, ele só será aplicado nas situações em que o juiz, motivadamente, demonstra. Temos aqui um devedor que tem ou apresenta uma imagem de quem pode pagar, mas utiliza de todos os mecanismos possíveis, escusos e ilícitos, para não realizar esse pagamento. O artigo 139 não é para punir o devedor, mas é para alcançar aquele devedor que utiliza do processo de má-fé para eventualmente não poder realizar o pagamento e frustrar o crédito do credor. Doutor, daqui a pouquinho a gente volta com o senhor. Eu queria a produção me falar se a gente já tem como exibir a primeira parcial aqui da nossa pesquisa, se tiver como colocar aqui no telão. E eu volto com a Rivânia também para algumas opiniões dos internautas. Já temos aqui? Então a pergunta: você concorda com a decisão de não renovar ou reter o passaporte e a CNH daqueles que devem na justiça? 47% sim, concorda. 53% não concorda. Bem equilibrado. De todas as nossas pesquisas aqui, acho que é uma que está mantendo o maior equilíbrio, né? Quase um empate técnico aqui, né? Que é 2 para cima, 2 para baixo. Nós ficamos quase no empate técnico. Exato. Margem de erro. Mas você já pode continuar votando aqui, dando a sua opinião. Temos alguma opinião de internautas, Ivana? Por favor. Temos sim, doutor Denis. Vamos lá. A Silvia Raimundo, ela diz: não concordo. Se o sistema político e o STF não querem os brasileiros endividados, que minimamente sejam honestos e não aumentem impostos arbitrariamente. O Rodolfo Insfran, ele também deixou a mensagem dele aqui. Tá, acabou mudando aqui, está atualizando. Eu vou ler agora a do EPEGS. Ele diz: tal medida, a meu ver, acaba ferindo direitos do cidadão, que se cobre na justiça apenas sejam dívidas financeiras ou criminais. A retenção de passaporte somente em caso de risco de fuga. As pessoas estão oscilando muito ainda, doutor. Eu estou atualizando aqui os comentários, tem muito comentário chegando. Jesus e meu escudo, é o @ da pessoa que participou, disse: essa lei vale para os devedores de colarinhos brancos? Ela questiona, né, que é a grande dúvida da gente, né? Porque tem muitas pessoas pobres que estão cheias de dívidas. Eu queria também registrar aqui, mandar um abraço ao Ulisses, sempre participando, Ulisses Costa aqui, sempre participando da nossa programação. E ele mandou aqui também, pelo Facebook, um grande absurdo isso. Tinha que, então, também nenhum político e ministro que tiver processo ou dívida ou passagem pela polícia, ele já também não poder exercer o cargo de ministro, governador, prefeito ou político. É a opinião do Ulisses. Um abraço, obrigado pela sua participação.
logo na sequência nós vamos fazer uma nota coberta desse caso do jogador Marcelinho Carioca, mas eu queria passar aqui, para tornar um pouco mais prático o questionamento, fazer algumas perguntas de hoje, como está a situação. Hoje, com essa decisão do STF, como funciona na Justiça. Então, eu vou me colocar como, em alguns casos, e vou perguntar ao doutor Luiz se está acontecendo ou não. Na sequência, a gente volta com esse caso do jogador Marcelinho Carioca. Doutor, então a pergunta. Eu sou motorista de Uber, por exemplo, e o meu cartão de crédito estourou lá atrás, eu não consegui renegociar com o banco, a dívida acumulou, entrou, eu perdi, já não tem mais recurso, etc. Nesse caso, eu dependo daquilo, eu sou motorista de Uber, eu dependo da minha CNH para poder trabalhar, é uma dívida que eu tenho com o banco. Pode acontecer da minha CNH ser retida, sim ou não? A pergunta é ótima. E aí nós vamos pegar o que o professor Ramon disse há pouco e o que o professor Zulmar também disse. O grande objetivo, inclusive os nossos internautas, né, Vânia, comentando isso. O grande objetivo dessa lei não é pegar estas pessoas que não têm condições, mas sim, professor Ramon, aquele que tem condições e não paga, porque está ocultando o patrimônio, está escondendo o patrimônio em nome de terceiro, em nome de empresa, o que for. Então, nessa situação específica, o nosso motorista de Uber, ele não tem patrimônio, ele não vai ter, a sua expressão muito feliz e correta, sinais exteriores de riqueza. Se olhar o Instagram dele, não vai ter nada fora do padrão, ao contrário. Nessa situação, o que vai acontecer? O juiz vai determinar que se tente encontrar no imposto de renda dele, na conta bancária dele, alguma coisa. Não vai encontrar. Eventualmente, o credor fala, juiz, eu quero que bloqueie a carteira. O correto, de acordo com a decisão do Supremo, é o juiz falar, não se bloqueia a carteira, por 2 motivos. Primeiro, direito fundamental ao trabalho, para a sobrevivência, para colocar comida na mesa para a família, para os filhos. Segundo lugar, não existe ocultar patrimônio, não existe o sinal exterior de riqueza. Então, nessa situação concreta, neste caso, o motorista não vai ter a carteira retida por ordem do juiz. Agora, um outro caso. Eu sou um empresário, um grande empresário, entrei num litígio com meu sócio, uma briga judicial, eu perdi, meu sócio também, que é rico, que tem posses, como eu também, foi à justiça, ganhou e eu ainda não paguei essa dívida. Só que eu tenho parentes, amigos no exterior e eu quero viajar. Meu passaporte vai ser retido e o meu direito de ir e vir, como fica? Por favor, doutor. O doutor Denis está com ótimos exemplos hoje, né? Está indo no ponto. Qual a diferença do primeiro e do segundo caso? Não é verdade, professor Ramon? Temos diferença. No segundo caso, existe o patrimônio. No segundo caso, estamos falando de alguém que tem condições de pagar. E possivelmente não quer pagar por quê? Isso é outro ponto importante. Depois de determinado prazo, e aqui não vale entrar nessa tecnicidade de quanto tempo, mas depois de determinado prazo, que não se encontra nada de patrimônio para pagar por uma dívida, essa dívida é extinta. Então, nesse caso, esse empresário vai ter qual objetivo? Se eu conseguir passar, digamos, 5 anos escondendo o patrimônio, o meu sócio não vai poder me cobrar mais. Enquanto isso, eu tenho uma vida confortável, que o dinheiro vem da conta de terceiro, o dinheiro vem de fora e etc. Para esse caso, é que o Supremo disse, juiz, aqui você pode reter o passaporte. E qual é o objetivo? Não é proibir a viagem. O nome técnico para isso é medida coercitiva. É mais ou menos a mãe que chega para o filho, tira o chinelo e fala, menino, a mãe não quer bater. A mãe quer que o filho obedeça. O juiz, quando diz, pague a dívida ou eu vou reter o seu passaporte, é para aqueles devedores que têm condições, o dinheiro aparecer e na hora que o dinheiro aparecer, foi feito um acordo com o sócio, paga parcelado o que for,
Aí, doutor Denis, volta o passaporte para o empresário, ele vai visitar os parentes tranquilamente, todo mundo termina feliz. Agora, eu queria passar para o Ramon. Questionamento que também está deixando muita gente confusa aqui. A pessoa pensa o seguinte, bom, isso daí é para preservar o devedor, né? Para garantir que o devedor venha receber. Como é que o PT, né, o partido de esquerda, partido tido como mais popular, mais relacionado com as camadas mais de menor poder aquisitivo da população, como é que o partido entrou com esse questionamento no STF? Não seria ao contrário? O PT não deveria estar concordando com esse posicionamento? Por que esse questionamento? Como aconteceu isso, Ramon? Eu estou filiado ao Partido dos Trabalhadores já há 43 anos e eu não fui questionado sobre essa questão. Isso foi uma medida que alguém tomou lá em cima e eu lá aqui embaixo na base não fui questionado. Mas você concorda que é uma coisa difícil do eleitor entender? Disse, nem todo credor é rico e nem todo devedor é pobre. E voltando no exemplo que a gente utilizou lá dentro, o doutor foi muito feliz e para mim foi pedagógico, eu volto já, aprendi isso. Ronaldinho Gaúcho, não tinha nada no nome dele, ele tinha uma dívida e o passaporte dele ficou retido. Quando a coisa estava apertando para ele, o que ele fez? Ele foi lá e pagou a dívida. Imediatamente ele correu para o Paraguai para tirar o passaporte lá. Foi aí que deu problema com ele. Esse é malandro. Então como é que eu posso concordar com esse tipo de atitude? Então eu saio hoje do programa aqui rezando na cartilha do doutor. Acho que a gente tem que buscar o meio termo para a gente, de forma muito pedagógica, deixar claro para a sociedade brasileira, principalmente para os trabalhadores, que essa não é uma lei draconiana contra os pobres, e sim para a gente punir quem efetivamente usa da malandragem, que de uma vez por todas o Brasil precisa fazer uma limpeza. Nós precisamos mudar o Brasil. Paremos todos com esse tipo de jeitinho brasileiro. Não dá para a gente continuar construindo uma nação cheia de vícios, e a gente olha o resultado disso, feminicídio, misoginia e tudo mais. Então, eu acho que a gente sai daqui do programa hoje muito consciente de que nós precisamos buscar o meio termo e punir efetivamente quem usa de malandragem, né? É isso. Eu queria, se tiver, tá no ponto a nota coberta do caso do jogador Marcelinho Carioca? Tá? Então pode colocar, por favor, depois a gente volta também com a participação do Dr. Zulmar. Por favor, pode colocar. A Justiça de São Paulo mandou apreender o passaporte e suspender a carteira nacional de habilitação do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, por conta de uma dívida de R$143 mil com um hospital particular. O ex-atleta do Corinthians pode recorrer. A decisão do juiz Vitor Gambassi Pereira foi publicada no último dia 27. Ela envolve o processo aberto pelo Hospital Sírio-Libanês, que cobra valores não pagos pelo ex-jogador em 2007. À época, a mãe de Marcelinho ficou internada para o tratamento de um câncer e o jogador deveria pagar R$ 1.465,82, o que o hospital alega não ter sido feito. Com juros e correção, a dívida atinge por volta de R$143 mil, conforme consta no processo. Gambassi alega que não costuma apreender documentos, mas que, no presente caso, há fortes indícios de que o devedor, famoso ex-jogador de futebol, esteja ocultando patrimônio. O juiz cita que Marcelinho Carioca publica fotos em seu perfil na rede social Instagram, em que desfruta de ótimo padrão de vida e permanece profissionalmente ativo como comentarista de futebol. Em mais de um vídeo, se vê o executado conduzindo o luxuoso automóvel branco, sempre feliz e sorridente. Como se vê, o executado não paga porque não quer, diz o magistrado. Além de determinar a apreensão do passaporte e a suspensão da CNH, o juiz também determinou a penhora de 30% de todas as rendas diretas ou indiretas do ex-jogador. Temos alguém na linha. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite, fala com o Sérgio. Sérgio, você fala da onde? Eu falo de São José do Rio Preto, São Paulo, interior. E qual a sua opinião, Sérgio? A minha opinião é o seguinte, eu sou de classe média baixa, né? Eu paguei para tirar minha habilitação, é um direito meu, eu paguei.
O governo me cobrou todos os impostos. Exame de vista, psicotécnico, tudo. Eu paguei tudo. Então é um direito meu, não um direito do governo. Se ele tivesse me dado a habilitação, eu acharia justo. O passaporte, eu acho justo. Por que eu acho justo? Porque a gente tem muitas pessoas de classe alta que tem motorista particular. Para ele ir até a empresa dele, ele tem motorista particular, ele não precisa de habilitação. Então eles tinham que tirar de quem deve milhões e não de quem deve 5 mil, 10 mil, 20 mil, né? Como é a gente classe média baixa. Agora, os políticos que devem milhões, conta no exterior, conta tudo, aí sim tem que romper até o passaporte como conta no exterior. Agora, por que tirar um direito que às vezes a pessoa... Eu estou com uma filha que vai completar 18 anos e eu tenho que fazer a habilitação dela. É R$ 2.800. Agora eu vou pagar, aí acontece o seguinte, ela perdeu o emprego, ela vai ficar devendo, ela vai perder a habilitação dela que foi pago. E eu não acho justo. Eu acho justo tirar de quem tem uma renda boa e não da gente de classe média baixa. Ok, muito obrigado pela sua participação, Sérgio. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Eu queria passar ao doutor Zumar agora, também dentro dessa opinião do nosso telespectador e de tudo que se falou, desse posicionamento, tipo de dívida, tipo de apreensão, se está correto como está sendo feito agora ou não. Por favor, doutor. Agradecendo aí a opinião do Sérgio, a participação dele, né? Veja, como eu falei anteriormente, essa medida não visa pegar pessoas que de boa fé, por algum problema durante a vida, um descompasso financeiro, elas não têm como marcar com as suas obrigações e aí vão ser afetadas em bens que são absolutamente importantes, inclusive para o próprio curso da vida, como carteira de motorista, a própria possibilidade de trabalhar eventualmente quando a gente está trabalhando aí com as questões de Uber, táxi, etc. Agora, por diversas vezes, nós temos credores que têm direitos estabelecidos em decisões judiciais absolutamente legítimos, às vezes credores trabalhistas, pessoas que estão lá buscando o seu direito, um crédito, que inclusive vai ser necessária a própria sobrevivência desse credor. E aí, por vezes, eles esbarram no muro em que o devedor cria uma ficção de impossibilidade de pagamento, quando tudo demonstra na realidade que aquela pessoa tem recursos financeiros para cá com os pagamentos respectivos. É nessa situação em que nós temos um crédito legítimo, às vezes que visa inclusive a sobrevivência do credor, e encontramos um devedor que não apresenta patrimônio que seja atingível, mas ele tem todos aqueles sinais exteriores de riqueza. É aquele cara que viaja frequentemente, que bate foto de Instagram em boates caras, restaurantes caros, demonstra que tem uma vida financeira confortável, mas que, exatamente por ter dinheiro, ele consegue blindar o patrimônio, é que o artigo 139 vem à tona para quê? Para fazer o seguinte, olha, eu estou vendo que tu tem patrimônio, eu sei que tu tem patrimônio e que tu utiliza mecanismos para que esse patrimônio não seja atingido. Por isso, para que tu faça o pagamento, eu utilizo essas medidas invasivas. Eu não conheço bem o caso do Marcelinho Carioca e seria um desatino aqui opinar sobre questões específicas. Mas pelo que a reportagem retratou, a gente já verifica que o juiz teve o cuidado de demonstrar, olha, eu tenho uma dívida aqui que, inclusive, a origem dela tem a ver com o tratamento de saúde da mãe dele. E ele tem toda uma vida na rede social que demonstra que ele tem condições de pagamento, mas ainda assim ele frustra o pagamento com mecanismos que não são corretos. Por isso se utilizou a medida. Então, é nessas situações limites, e eu entendo o Sérgio trouxe, sobre as preocupações dele de ser afetado aí em direitos fundamentais, mas a gente não está pensando na afetação dos direitos fundamentais do devedor em sentido genérico,
mas somente daquele devedor que atua de má fé para blindar o patrimônio. Okay. Nós vamos agora pedir a Rivânia. Temos alguns, não muitos comentários no YouTube. Muito obrigado a você que participa através do YouTube, do Instagram. Ela vai ler alguns dos comentários e, na sequência, nós já vamos com a segunda parcial da nossa pesquisa. Por favor, Rivânia. Vamos lá, temos muitos comentários mesmo, doutor Denis. O Luiz Nelson Velasquez, ele nos acompanha pelo YouTube. Tá aqui bravo com o comentário dele, dizendo, ele faz um questionamento, na verdade, doutor. Então vão caçar a CNH do governo brasileiro? Estão me devendo valores em precatório há 4 anos e não pagam. Essa medida só busca atingir a camada mais humilde. Então, ele está aí no time dos que não concordam de maneira alguma. É isso mesmo, doutor? Qual é o nome da pessoa mesmo? Desculpa. Luiz Nelson Velasquez. Meu xará, Luiz. Prezado Luiz, a gente está debatendo aqui a questão relacionada a pessoas físicas. Eu vou me permitir aqui fazer uma sugestão ao doutor Denis, da gente marcar um outro programa para debater as dívidas do Estado, que são os chamados precatórios. E Luiz... Aí vai ficar todo mundo de cabelo em pé. Aí acho que não vai ter a divergência, aí o bicho vai pegar. né, doutor Denis? Né, professor Ramon? Não vai ter divergência. Das coisas mais absurdas que nós temos no Brasil, e olha que é difícil, hein? Escolher qual que é a mais absurda. É o tal do pagamento das dívidas judiciais por precatório. Luiz, concordo integralmente, é uma vergonha. Mas veja, não é o fato da gente não ter ainda a solução para o precatório que vai nos impedir de tentar fazer, principalmente entre pessoas físicas, e mais uma vez aqui estou na linha do doutor Denis, eu não tenho só credor que é milionário. Muitos credores são, por exemplo, pessoas que têm um aluguel, uma casa de aluguel para complementar a aposentadoria. E o locatário não paga. Aí eu posso entrar também na medida do 139. Mas concordo integralmente, precatório é uma tristeza no Brasil. Mais alguma opinião? Temos. Por favor, depois vamos colocar aqui na tela a parcial da pesquisa. Vamos lá. O Alexandre Mendonça Leite, no nosso Instagram, diz: discordo totalmente, mesmo definindo os casos. Reter documentos infringe o direito de ir e vir das pessoas. Só deveria ser feito em casos de crimes e não de dívidas. O Rodolfo Insfran diz: decididamente contra. Afinal, além de limitar o ir e vir de todos, mais uma vez, né? Muitos empregos dão preferência a pessoas com CNH na hora de contratar. Além disso, pessoas que perdem o emprego e entram em dívidas buscam emprego em aplicativos de viagem, o que tornaria ainda mais restrito a novos meios de reingressar ao mercado de trabalho, doutor Denis. Ok. Vamos colocar na tela, se já estiver ok, a nossa segunda parcial. Você pode continuar votando. Você concorda com a decisão de não renovar ou reter o passaporte e a CNH daqueles que devem na Justiça? Sim, 43%. Não, 57%. Agora, já abriu uma distanciazinha maior aí, né? O não já saiu do empate técnico, né? Já saiu do empate técnico, está com 57%. Mas você continua votando e continua participando. Nós vamos rodar agora, nós somos às ruas para saber qual a opinião do povo. Pode rodar, por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre a decisão do STF em relação aos documentos dos inadimplentes. Qual que é a sua opinião sobre a decisão do STF em relação aos documentos dos inadimplentes? Eu acho correto, mesmo porque eu sou secretária no escritório de advocacia. Eu acho que o recolhimento de documentação, apesar de ser algo sigiloso, pode ajudar em informações, em negociações com a inadimplência da pessoa. E eu acho que o STF é um órgão extremamente competente. Eu acho que é algo sigiloso e viável para você ter informações concretas e, de repente, até dar um encaminhamento numa negociação ou, enfim, né, ajeitar a situação da pessoa, né, nessa dívida. Eu acho que cabe sim recolher o documento. Eu acho que é sempre mais fácil, né, a gente atacar, assim, a gente nunca
aqui no Brasil, enfim, a gente nunca trata da raiz do negócio. Porque a questão não é aprender a documentação de quem está inadimplente, é cuidar da questão da inadimplência. Então, geração de empregos, redução de impostos para micro e pequenos empreendedores. Então, eu acho que a raiz do negócio nunca é tratado. E eu acho que uma situação como essa, talvez gere mais dinheiro, né? Enfim, não sei, mas eu não concordo, né? Em resumo, não concordo. É uma maneira de controlar, mas acredito que não seja a única, porque existem formas de se burlar isso. Eu não acho uma coisa eficiente. Acho que é uma decisão um pouco equivocada, porque desconsidera todo o problema público que está acontecendo na cidade de São Paulo, né, e com todas as pessoas que estão sem emprego e também com as pessoas que estão tentando se recuperar para poder pagar essas dívidas. Então, acho que essa decisão ela acaba não sendo boa para todas as pessoas, né? Olha, não sei se é uma situação real ou hipotética, mas me faz pensar na possibilidade de dificultar a passagem, né, o direito de ir e vir, mas qual que seria esse crime, né? Dívida por qual motivo? Qual a situação das empresas, dos bancos, o acúmulo de juros, né? Quanto esse mercado financeiro também coloca essa pessoa que deve numa situação de risco, de dificuldade. Então, é complicado tomar uma decisão em cima disso. Espero que eles estejam preparados para saber o que eles estão fazendo e as consequências, né? Como ator e bailarina, eu danço e sigo atuando, tentando entender tudo isso. E na sua opinião, essa decisão é constitucional? Daqui a pouquinho a gente encerra a pesquisa, mas ainda há tempo de você votar. Você acha justa essa decisão? Sim ou não? Vote através do Instagram. Daqui a pouquinho a gente encerra a pesquisa. Ramon, você é mais voltado lógico, como político, como administrador público. Você teve conhecimento de algum caso de pessoas que tiveram esse documento apreendido e dependiam dele para trabalhar? Qual a reclamação que você mais escutou sobre isso? Na verdade, eu vi muita gente, muitas pessoas preocupadas com isso. Principalmente quem trabalha lá de motoboy, de taxista, Uber, motorista de caminhão, inclusive o vizinho meu tem essa preocupação. E eu votaria no caso do precatório aí, o Luiz Nelson, que é meu irmão, ele que ligou aí no programa. Essa é uma outra vergonha também, né? Porque você tem aí os malandros que hoje até fazem do precatório, ele compra o precatório para ganhar mais dinheiro ainda. E quando você vai examinar, o cara é devedor da prefeitura, o cara é devedor do Estado, devedor da União. Então eu saio do programa hoje bastante convencido de que eu revi a minha posição. Então eu saio daqui convencido de que a gente tem que ser favorável a isso e a justiça precisa normatizar para a gente ter clareza e isso precisa chegar até o pobre para que ele não entenda que é contra ele. Na verdade, nós precisamos de fato pegar o mal devedor, porque as cidades, a minha cidade é uma cidade pobre. Nós temos precatórios lá que são mais de 30 anos, 40 anos que a cidade não consegue pagar. E quando você vai examinar, na minha época de administração, eu tive que reconhecer a dívida da cidade. Virou uma ação civil pública contra mim, que o adversário depois fez contra mim quando eu reconheci a dívida. Porque quando eu olhava a lista, quem que na verdade tinha que receber? Eram pobres, que teve lá o seu terreno, a sua casa desapropriada para a construção de alguma coisa e o Estado e o município não pagaram. E isso durante décadas. E eu, em 2004, encerrei o meu mandato. Até hoje tem pessoas que não receberam. E aí tem um monte de larápios de pessoas espertas, os espertalhões se juntaram para comprar esse precatório para poder receber do município. Isso é um outro fato que também nesse outro programa, como o doutor Luiz sugeriu, a gente vai bolar, e se eu puder contar com a presença de vocês, vai ser um prazer. A gente vai falar um pouquinho sobre esses precatórios, né? Quanto o governo deve? Para quem deve? Né? E quanto tempo, em média, leva para pagar? Você não tem ideia, você vai se assustar. Você vai se assustar. Tem dívidas aí, tem precatórios de 30 anos. 30 anos, que já foi decidido, o governo tem que pagar. Há 30 anos não paga. Mas eu queria pedir a Rivânia mais algumas opiniões no YouTube. Sim. E depois nós vamos vir, eu quero até, como uma prestação de serviço, passar alguns exemplos práticos aqui para o professor Luiz,
de como você deve proceder em alguns casos. Mas vamos primeiramente no YouTube. Por favor, Rivane. Vamos lá. O Antônio Pinto diz: eles têm que ver são as arbitrariedades que sofremos por causa de agentes públicos, que se quiserem, ferram os trabalhadores. Fui demitido doente e estou 2 anos sem trabalhar com problemas de saúde. 2 tornozelos, que é a peça fundamental na minha função, e além do mais, já tenho mais de 50 anos. As dívidas vieram, estou no vermelho e agora vão prender a minha CNH? Que tomem a CNH deles. A gente vê muita revolta por parte das pessoas. Principalmente na CNH, né? Quer dizer, é uma base mais popular, né? Exato, exatamente. O Mozart Silva diz: os políticos só fazem lei para ferrar as classes menos favorecidas. Ele nos acompanha do Ceará, também através do nosso canal do YouTube. Temos muitos comentários, doutor Denis, nós não vamos conseguir ler todos, vou ler mais um aqui. O @Jesus é meu escudo diz: são tantas injustiças neste Brasil que dá vergonha de ser brasileira. O governo só faz benfeitorias para ele e sua corja. Deveria criar uma lei para proibir o governo que roubou milhões dos cofres públicos a não ter direito de se candidatar. Uma pergunta para os advogados. O que os devedores de colarinhos brancos que devem dinheiro aos cofres públicos vão ter as habilitações, os passaportes presos? Que é um questionamento que nós já tivemos no começo do programa. Mais uma vez, colarinho branco, que vai acontecer. São muitos comentários, doutor, a gente não consegue ler todos, mas participe. Nós não lemos no ar todos, mas nós acompanhamos a sua opinião aqui. Eu queria pedir a você, se inscreva no nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. Lá você assiste tanto o programa ao vivo, como também você tem acesso a todos os programas já veiculados. Está aí na tela, Programa Na Sua Opinião, o canal no YouTube. Agora vamos lá, mais uma perguntinha aqui prática para o doutor. Vou aproveitar e filar uma consulta aqui do doutor. Por exemplo, com tudo isso que o senhor falou, mas aconteceu que um juiz mesmo, eu precisando da CNH para trabalhar como Uber, determinou a apreensão da minha carteira, eu fui lá, devolvi a carteira, estou sem trabalhar, dependo daquilo para o meu dia a dia, o meu ganha-pão. Como eu devo proceder? Doutor Denis, ótimo ponto. Porque a gente está, claro, trazendo aqui a situação e a gente está olhando e apresentando as hipóteses, principalmente na perspectiva do credor e daquele devedor, como os casos mencionados e muito bem, né, apresentado aqui na nota do caso do Marcelinho Carioca. Mas, considerando nossa justiça, que tem milhões, e não é exagero, né? Nós temos milhões de processos tramitando. Podem acontecer erros, não há dúvida, e infelizmente acontecem. Então, muito bem posto. E se nós estamos diante de um motorista, seja motorista de táxi, caminhão, ônibus, motoboy, e teve a carteira apreendida, o que essa pessoa deve fazer? Primeiro ponto, este processo, ele tem obrigatoriamente um advogado representando esse devedor. Ah, mas eu não consigo pagar advogado. Para isso, nós temos uma instituição no Brasil chamada Defensoria Pública, em que aquele que não tem condição de pagar advogado procura a Defensoria Pública para que seja defendido. Então, o advogado ou o defensor público vai apresentar uma manifestação para o juiz e falar: juiz, aqui está em um dos casos, que o próprio STF já disse que não pode, porque a carteira de habilitação é necessária ao trabalho. E quando o juiz apreciar este pedido, esta manifestação do advogado, o juiz, é o que se espera, vai reconhecer o erro e vai afastar, revogar a decisão que indevidamente bloqueou a carteira de habilitação. Então, tem solução. Basta você provar, encaminhar isso ao seu advogado ou, se você não tem condição de contratar um advogado, à Defensoria Pública e fazer essa explanação ao juiz para liberar novamente a sua carteira. Eu queria mandar um abração para o Flávio Barbosa, que está acompanhando a nossa programação lá dos Estados Unidos. Um abraço, meu irmão, que Deus abençoe sua vida.
pessoas aqui do exterior, também no YouTube, né? Comentários, pessoas que estão assistindo em outros países. Muito obrigado a vocês que têm acompanhado e que têm participado da nossa programação. Eu queria voltar com o Dr. Zumar e, já como fechamento do assunto, qual a possibilidade de ocorrer alguma mudança agora, ou no STF, ou no entendimento, ou na jurisprudência? Parece que o assunto está pacificado, né, doutor? É isso? Na verdade, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou constitucional essa regra, a aplicação dela começa a ser feita pelo Poder Judiciário, por todas as instâncias. Claro, o Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, deverá, na aplicação dessa regra, observar se, na situação em específico, a aplicação do 139 não vai gerar aí um problema de dificuldade para um devedor que não deveria estar sendo objeto dela, porque é um devedor que, infelizmente, não está ocultando patrimônio, mas está com problema financeiro, etc. Mas o que eu gostaria aqui, já que até a gente está indo para o fechamento, que eu gostaria que as pessoas entendessem, ou que as pessoas também cogitassem, é que eu sei que o nosso povo sofrido, o brasileiro é um povo sofrido, sempre que a gente vê uma regra, uma decisão judicial dessa, a gente acaba enxergando ela como uma coisa que vai nos afetar, que vai prejudicar a nossa vida. Mas essa decisão também vai ajudar credores que precisam daqueles valores, credores trabalhistas, credores que têm aquele valor, a única forma de subsistência de cobrar devedores que têm patrimônio, mas ocultam esse patrimônio. Eu sei que a primeira visão será que eu serei afetado por uma regra dessa? Mas pode ser que essa regra também me aproveite para, naquela situação em que eu tenho um crédito trabalhista, naquela situação que eu tenho um crédito, como o professor Delório falou, de locação, eu consiga atingir o patrimônio daquele devedor que oculta esse patrimônio, que utiliza expedientes não corretos para que eu não possa atingir esse patrimônio. É chegado o tempo de, no Brasil, a gente superar o paradigma do Zeca Carioca, né? Que era aquele cara que, com um jeitinho, conseguia afastar a aplicação de uma regra jurídica, a aplicação de uma dívida contra si, utilizando expedientes incorretos. Isso é muito legal lá para o quadrinho. Mas na vida real das pessoas, daquele credor que precisa daquele recurso, nós temos que ter meios efetivos para que o devedor de má-fé, não o devedor que está com problema financeiro, mas o devedor de má-fé não possa ocultar o patrimônio e evitar o pagamento da dívida. Doutor, muito obrigado pela participação, por senhor ter aceito o nosso convite. Foi um prazer recebê-lo aqui. Uma boa noite. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Nós já temos agora o resultado final da nossa pesquisa. Vamos colocar aqui na tela a nossa pesquisa sobre a retenção. Olha como aumentou, hein? Impressionante. Você concorda com a decisão de não renovar ou reter o passaporte e a CNH daqueles que devem na justiça? Sim, concordam com isso, 36%. Não concordam com essa decisão, 64%. Esse é o resultado final da nossa pesquisa. Muito obrigado a você que participou, que deixou o seu voto, que você também deixou seu comentário no YouTube. Rivânia, na nossa despedida, mas a sua opinião ainda não peguei. Você é contra ou a favor? Então, eu estou no time do contra. Contra. Na verdade, eu até entendo esse aumento das pessoas dizendo ali que são contra, né? Eu acho que o povo brasileiro ele tem tanto medo das coisas não funcionarem, porque a verdade é que a gente vive num país tão desigual, e é o que uma das nossas telespectadoras comentaram aqui, né? É tudo tão injusto, né? Que acho que o medo das pessoas é justamente a coisa não funcionar, porque parece que a lei só funciona para o pobre, né? Então, acho que falta a coisa começar a acontecer, as pessoas verem que realmente vai acontecer da maneira como a proposta foi apresentada, para que a gente consiga ir para o time do sim, né? Mas é isso. Por enquanto, eu ainda estou no time do não, doutor Denis. Time do não. Rivânia, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui trabalhando com você novamente. Eu já dando meu boa noite aqui aos convidados. Doutor Luiz, muito obrigado. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Suas considerações finais, por favor. Doutor Denis, agradeço muito. Né? Como a gente mencionou, o tempo passa muito rápido. Tinha muito mais coisa para a gente falar.
Rivânia, achei excelente a sua posição. E aí eu me apego ao que foi mencionado no ainda. Que este programa possa ser o ainda tá no não, mas que depois a gente possa mudar para o sim. E rapidamente, uma situação concreta para ajudar no ainda. Eu trabalho numa situação como advogado, de um credor de locação que complementa a renda de aposentadoria dele com 84 anos. Ele estava há 5 anos sem conseguir receber nada. Saiu essa decisão do Supremo. O devedor estava fazendo um curso na Alemanha, conforme constava em rede social. Eu apresentei a petição no processo dizendo, juiz, eu quero a retenção do passaporte. 2 dias depois, recebi uma proposta de acordo do devedor que começou a ser pago. Estou trazendo um caso concreto para ajudar na reflexão. Doutor Denis, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Ramon, muito obrigado pela sua participação, prazer recebê-lo aqui. Suas considerações finais. Denis, eu quero aproveitar, agradecer a graça, né, de conhecer o doutor. Rivânia, obrigado também pela sua participação. Agradecer a todos os internautas, doutor Zuma também. E deixar minha solidariedade às famílias de Santa Catarina que foram vítimas, mais uma vez, de uma situação dramática. Espero em Deus que isso não se torne cultural no Brasil e que a gente tenha leis que defendam a vida de uma vez por todas. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu também queria expressar aqui os meus sentimentos a todas as famílias, os amigos, desse fato lamentável com a morte de crianças, né? Crianças inocentes, hoje na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Que Deus traga o refrigério a vocês, às suas famílias, aos amigos e esperamos que as autoridades tomem alguma providência, porque se isso realmente continuar dessa forma, daqui a pouco nós vamos estar lamentando. Mas, de toda maneira, os meus sentimentos a você, parente, a você, amigo, desses inocentes que foram covardemente assassinados hoje por esse assassino desqualificado na cidade de Blumenau. E na próxima quarta-feira estaremos ao vivo novamente com mais um tema polêmico. Programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.